Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição. Então, estudando no Livro dos Espíritos, na parte terceira, nas leis morais, adoração exterior. Antes, prece em serviço. Senhor Deus, nosso Pai, sejamos dignos da oração, que nos alimenta com o pão de bênçãos do Mestre Jesus, que nos ensina com sua luz, esclarecendo o nosso entendimento. Alegria e muita paz, que nesse estudo nos fortaleça na oportunidade gloriosa. Abençoando a toda a gente nos campos, mundos e cidades, alcançando o mundo terra, favorecendo a humanidade, trazendo curas, paz e união neste celeiro de amor cristão, energizando no atendimento e iluminando os corações. Quando sadios e saudáveis, digamos amém, e assim seja, agora e sempre. Saúde e paz. Na pergunta 643. Kardec faz aos benfeitores da humanidade. Precisa de manifestações exteriores, adoração? Resposta: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Subquestão A, da pergunta 653. Será útil a adoração exterior? E a resposta: sim, se não consistir num vão simulacro, né? Se for só mímica, né? É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imagina o mal que causa. Então, o cuidado, né, na adoração. Na pergunta 654, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para os seus semelhantes. Agora sim, né? Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Todos os irmãos são irmãos e filhos. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprima, né? É o feitio de oração, né? Não é o feitio, é o conteúdo. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra, se resume nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento.
Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável com outrem, o ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, os derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão, né, de tê-lo jogado ao chão, derribado. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração a que mais convenha, porque que valeria perguntardes se Deus se agrada, né? Que valeria perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chega os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? E a resposta: nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratica por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Pergunta 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Resposta: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem o homem para atrair assim os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, estamos concluindo esta parte do estudo. Muito obrigado, minhas irmãs e meus irmãos. Jesus fique sempre contigo, com teu familiar, com teu lar, com as pessoas que te cercam também. Fique com toda a humanidade. Até o próximo estudo, que será Vida Contemplativa. Até lá e saúde e paz. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus, a tua face.